A Grécia é uma terra onde o mar parece guardar a memória das estações. Entre penhascos brancos e águas turquesa, a paisagem muda de tom a cada baía. Pequenas vilas costeiras resistem ao tempo, viradas para o horizonte. E para um mar que nunca se repete. Mais a norte, mosteiros erguidos sobre rochedos elevam a paisagem a uma escala rara. A Grécia é também conhecida pela luz que muda a cada hora, pelo silêncio dos seus portos mais antigos e pela cor que devolve vida à pedra. Hoje percorremos a Grécia, das suas águas mais deslumbrantes até às ruínas que guardam o silêncio dos séculos. Zakynthos ergue-se no Mar Jónico, ao largo da costa ocidental da Grécia, com falésias brancas de calcário que mergulham direto na água. A ilha faz parte do grupo das Ilhas Jónicas, um arquipélago bem mais discreto do que o Egeu, banhado por um mar mais calmo e mais profundo. A erosão constante da rocha calcária foi esculpindo grutas e enseadas ao longo de todo o litoral. É essa pedra clara, iluminada pelo sol mediterrâneo, que reflete nas águas aquele tom turquesa pelo qual Zakynthos ficou conhecida. Numa das baías mais isoladas, à qual só se chega pelo mar, um navio encalhado na areia branca acabou por se tornar, com o passar dos anos, um dos símbolos mais fotografados da ilha. Nas águas ao sul da ilha, a Baía de Laganas serve de local de nidificação para a tartaruga comum, protegida dentro de um parque marinho nacional. O interior contrasta com esse litoral dramático. Colinas verdes descem em declive suave até encontrarem o branco vertical das falésias voltadas para o mar. A cidade de Zakynthos, capital da ilha, foi quase totalmente reconstruída depois de um forte terremoto ocorrido a meio do século XX, o que explica a arquitetura mais recente que se vê ao longo do porto. Esse encontro entre rocha calcária, luz intensa e água transparente é o que primeiro define, aos olhos de quem chega, esta ilha grega. Milos faz parte do arquipélago das Cíclades, no mar Egeu, e boa parte da sua paisagem deve-se a uma origem vulcânica intensa. O porto principal, Adamantas, liga a ilha ao resto das Cíclades e funciona como portal para as suas baías e vilas brancas. Foi essa origem vulcânica que talhou as rochas brancas e as formas suaves de Saraquinico, onde o vento e a água moldaram um relevo quase lunar. As mesmas forças vulcânicas dão cor às falésias e praias da ilha, misturando tons de vermelho, amarelo e ocre ao longo da costa. Desde a antiguidade que Milos é procurada pela sua obsidiana, uma pedra vulcânica cortante usada no fabrico de ferramentas e trocada entre povos de todo o Mediterrâneo. Foi também em Milos que, no século XIX, se encontrou a estátua hoje conhecida como Vênus de Milo, atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris. No interior da ilha, catacumbas escavadas na rocha vulcânica guardam vestígios do cristianismo primitivo, entre os mais antigos de toda a Grécia. Pequenas capelas brancas e casas de pescadores completam esta paisagem, onde o silêncio contrasta com a força das formações rochosas que a foram moldando ao longo do tempo. Kefalónia é a maior ilha do Mar Jónio, com um relevo calcário que foi sendo esculpido por grutas e cavidades subterrâneas ao longo de séculos. Perto de Sami, o teto de uma gruta desabou há muito tempo, dando origem a um lago subterrâneo de água parada, em parte doce, em parte salgada.
Pequenos barcos deslizam devagar sobre essa água imóvel, iluminada apenas por um feixe de luz que entra pela abertura no topo da rocha. Ali perto, a gruta de Drogarati guarda estalactites formadas ao longo de milhares de anos, num ambiente escuro e silencioso. Perto de Argostoli, a capital da ilha, o mar encontra outro fenómeno pouco comum. A água salgada some em sumidouros na rocha calcária e volta a aparecer, através de canais subterrâneos, do outro lado da ilha. Esse percurso invisível da água tem intrigado geólogos ao longo do tempo, sempre curiosos sobre o destino final desse fluxo. Entre grutas, lagos escondidos e sumidouros costeiros, Kefalónia revela uma paisagem cujas características mais marcantes continuam fora da vista, escondidas sob a superfície da ilha. Meteora surge no coração da Grécia, na planície da Tessália, onde enormes pilares de arenito se erguem de repente sobre o vale. Estas formações rochosas são fruto de uma erosão lenta que se estendeu por milhões de anos, moldando torres verticais de superfície lisa e paredes praticamente impossíveis de escalar. No topo destes pilares, monges ortodoxos começaram a construir mosteiros a partir do século XIV, em busca de isolamento e de uma maior proximidade com o divino. Durante séculos, chegar a estes edifícios só era possível através de cordas, redes e escadas móveis, içadas à mão sempre que era preciso. Hoje, 6 mosteiros continuam ativos, habitados por pequenas comunidades monásticas que preservam as tradições litúrgicas bizantinas. Esta paisagem, reconhecida pela Unesco como Património Mundial, une arquitetura religiosa e formações geológicas únicas num só olhar. Ao amanhecer, a neblina que se acumula entre os pilares dá às construções uma sensação de suspensão sobre o vazio. Karpathos fica no extremo sul do arquipélago do Dodecaneso, no mar Egeu, entre as ilhas de Rhodes e Creta. Uma cordilheira rochosa corta a ilha de norte a sul, separando regiões que durante muito tempo viveram praticamente isoladas umas das outras. E essa separação natural acabou por moldar modos de vida bem distintos. No norte, aldeias erguidas em encostas íngremes conservaram por mais tempo os trajes e costumes tradicionais, enquanto o sul, mais fácil de alcançar, abriu-se cedo ao contacto com o exterior. As casas brancas e os telhados baixos protegem os interiores dos ventos fortes que sopram sobre o mar Egeu, um fenómeno que marca o clima da ilha durante boa parte do ano. Karpathos guarda ainda um ritmo mais lento, longe da agitação de destinos maiores, num equilíbrio simples entre o mar, a pedra e as aldeias suspensas na montanha. Simi fica no arquipélago do Dodecaneso, no mar Egeu, bem perto da costa turca e da ilha de Rhodes. O terreno é rochoso e árido, sem grandes praias, e isso sempre dificultou a agricultura, empurrando os habitantes para o mar. É no porto de Gialos que a ilha pulsa, casas neoclássicas em tons de ocre, rosa e azul, quase empilhadas em anfiteatro sobre a água. Lá em cima, a cidade de Chório conecta-se ao porto por uma longa escadaria de pedra, a Calistrata, construída ao longo do século XIX. Por gerações, Simi viveu da apanha de esponjas marinhas, um ofício que trouxe fartura e deixou marcas visíveis em boa parte da arquitetura de hoje.
É essa riqueza antiga que explica o contraste entre o tamanho modesto da ilha e a grandiosidade das fachadas que emolduram o porto. Mais ao sul, isolado numa baía tranquila, o mosteiro de Panormitis segue atraindo peregrinos gregos até os dias de hoje. O Monte Athos ocupa o extremo oriental da península de Chalkidiki, no norte da Grécia, com as águas do mar Egeu a envolvê-lo. O acesso é restrito a peregrinos autorizados e só os homens podem pisar o solo desta comunidade monástica. 20 mosteiros ortodoxos, construídos ao longo de séculos, distribuem-se pelas encostas escarpadas da montanha que dá nome à região. Muitos deles guardam bibliotecas antigas e ícones que resistiram desde a Idade Média. A comunidade funciona como uma espécie de república monástica autónoma, governada pelos próprios monges sob soberania grega, mantendo uma vida religiosa ininterrupta há mais de 1000 anos. Não há estradas para veículos motorizados e passar de um mosteiro para o outro faz-se a pé ou de barco, ao longo de uma costa rocha e isolada. O silêncio das encostas contrasta com o ritmo diário da oração, marcado pelo som dos sinos que ecoam sobre o mar. Hidra fica no Golfo Sarónico, bem junto à costa do Peloponeso, e o que logo chama a atenção é que não há carros nem motociclos a circular pelas suas ruazinhas estreitas de pedra. São os burros e as mulas que continuam a fazer o trabalho pesado, transportando mercadorias e bagagens entre o porto e as casas que se espalham mais alto pela colina. O porto, com o seu formato de anfiteatro, está rodeado de casas brancas e acinzentadas que sobem em socalcos pela encosta rochosa. Muitas dessas construções são antigas mansões de armadores, erguidas ao longo dos séculos XVIII e XIX, numa época em que a ilha vivia da prosperidade trazida pelo comércio marítimo. Foi essa mesma riqueza que permitiu a Hidra ocupar um lugar de destaque na Guerra da Independência grega, fornecendo navios e marinheiros à causa. Sem praias extensas, a ilha compensa com pequenas enseadas de água transparente, que se alcançam a pé ou de barco partindo do porto. Com o passar do tempo, tornou-se também um refúgio para artistas e escritores, atraídos pela luz e pelo silêncio das ruas onde nunca passa um carro. Blocos de mármore branco marcam para sempre a identidade de Paros, essa ilha das Cíclades, abraçada pelas águas do mar Egeu. Desde a antiguidade, a pedra retirada das suas colinas era disputada por escultores, que valorizavam a transparência e a pureza daquele tom claro tão particular. Nas colinas do interior escondem-se antigas galerias de extração, entre elas as de Marati, onde ainda hoje se percebem os vestígios deixados pelo trabalho manual dos canteiros. Paríquia, a capital da ilha, cresce em torno de um porto sempre movimentado, com casas caiadas de branco e ruas estreitas que se vão abrindo em pequenas praças. Ali se ergue a igreja de Panagia Hecatontapiliani, conhecida como a Igreja das 100 Portas, um dos templos cristãos mais antigos de toda a Grécia. Mais a norte, a vila de Naossa guarda um porto de pescadores, onde ainda se vêem barcos coloridos ancorados junto às ruínas de uma antiga fortaleza veneziana. A luz sobre Paros é suave e constante, e as suas encostas contrastam com o branco absoluto do mármore, que há séculos partiu daqui para dar forma a obras espalhadas por todo o mundo.
Diante do porto de Naxos, um arco de mármore ergue-se solitário sobre as águas do Egeu. Chamam-lhe Pórtara, e é tudo o que sobrou de um templo dedicado a Apolo, deixado inacabado há séculos. Naxos é a maior ilha das Cíclades, e a sua vila principal, Chora, guarda até hoje um castelo de origem veneziana no alto da colina. As ruas estreitas descem entre casas brancas, quase caindo no mar. No litoral sul, praias extensas de areia clara contrastam com o relevo montanhoso que domina o interior. Lá dentro, o Monte Zaz ergue-se como o ponto mais alto de todo o arquipélago das Cíclades. Ao seu redor, vales férteis rompem com a aridez habitual das ilhas vizinhas, e é ali que se cultivam batata, citrinos e olival. Durante séculos, as pedreiras de Naxos forneceram mármore e esmeril, um mineral usado no polimento de metais e pedra, exportado para diferentes cantos da Europa. A ilha carrega também a sua mitologia. Conta a tradição que foi aqui que Ariadne, abandonada por Teseu, encontrou o deus Dioniso, que se tornaria o seu novo companheiro. Ventos fortes sopram sobre Mykonos, ilha das Cíclades no mar Egeu, esculpindo um relevo baixo, de rocha exposta e vegetação rasteira. A vila principal, Chora, é um emaranhado de casas brancas caiadas e ruas estreitas que se cruzam em ângulos irregulares. Diz a tradição local que esse traçado labiríntico servia para confundir piratas e amenizar a força do vento. No bairro de Alefkandra, conhecido como Pequena Veneza, as casas parecem nascer diretamente do mar, com varandas de madeira suspensas sobre as ondas. Junto ao mar, a igreja de Panagia Paraportiani reúne várias capelas erguidas em épocas distintas, formando um volume branco e irregular que se tornou um dos símbolos da ilha. No alto da vila, um conjunto de moinhos de vento recorta o horizonte. Foram erguidos para moer o trigo trazido pelos ventos fortes que atravessam a ilha. A poucos quilómetros da costa fica a ilha de Velos, considerada pela mitologia grega o local de nascimento de Apolo e Ártemis, hoje transformada num sítio arqueológico protegido. A luz sobre Mykonos é particularmente intensa, refletida pelo branco das paredes e pelo mar que envolve a ilha, criando um contraste constante entre a pedra clara e o azul profundo do Egeu. Lefkada ocupa um lugar bem particular entre as ilhas jónicas. Liga-se ao continente grego através de uma estreita faixa de terra e de uma ponte flutuante, o que dispensa qualquer travessia de barco. A cidade de Lefkada, capital da ilha, ainda guarda casas baixas, feitas de madeira e metal, construídas assim, dizem os habitantes, para resistir aos tremores de terra que por vezes sacudem a região. Mais ao sul, o promontório do Cabo Lefkada cai a pique sobre o Mar Jónio. Conta a tradição antiga que foi justamente desse penhasco que a poetisa Safo se lançou ao mar. Na costa ocidental, em praias como Porto Katsiki e Agremni, as águas ganham tons de azul turquesa, emolduradas por falésias brancas de calcário. Já no interior, aldeias de montanha como Cária preservam desde há muitas gerações a arte tradicional do bordado. Ao largo, a pequena ilha de Meganici e as águas calmas da baía de Nidri transformam Lefkada num destino de referência para quem navega à vela pelo Mar Jónio.
Corfu ocupa o extremo norte do arquipélago jónico, a poucos quilómetros da costa da Albânia. A ilha estende-se num relevo alongado e as suas colinas verdes descem, suaves, até encontrarem o mar. Séculos de administração veneziana deixaram uma herança curiosa. Milhões de oliveiras que, até hoje, continuam a marcar a paisagem e a sustentar a economia da região. Na costa oeste, a baía de Paleocastrica esconde enseadas recortadas e falésias calcárias, e é sobre uma delas que se ergue um antigo mosteiro. No centro da ilha, a cidade de Corfu guarda fortalezas venezianas voltadas para o mar, um conjunto reconhecido como património da Unesco, onde se cruzam influências italianas, francesas e britânicas. Mais a sul, o Palácio Aquileion foi erguido no final do século XIX, por encomenda da Imperatriz Isabel da Áustria, unindo uma arquitetura clássica a uma vista aberta sobre o Jónio. Vista do ar, Corfu mostra esse contraste que nunca se cansa de repetir: o verde intenso das oliveiras a abraçar o azul profundo do mar que a rodeia. Monemvassia surge sobre um rochedo isolado, na costa oriental do Peloponeso, ligado ao continente por uma estreita faixa de terra. No topo do promontório, uma fortaleza medieval ainda domina as águas do mar Egeu, erguida no período bizantino para vigiar as rotas marítimas da região. Vista do mar, a fortaleza parece confundir-se com a própria rocha e torna-se quase impossível distinguir onde termina a pedra natural e começa a construção humana. Dentro das muralhas, ruas estreitas de pedra levam a casas que se apoiam umas nas outras ao longo da encosta escarpada. Pequenas igrejas bizantinas de cúpulas baixas e frescos já desbotados pelo tempo permanecem escondidas entre os becos, como testemunhas silenciosas de séculos de domínios sucessivos. A cidade baixa, junto à água, contrasta com a cidade alta, reservada outrora à nobreza e à guarnição militar. O nome da cidade deu origem à palavra Malvasia, o vinho doce que partia destes portos rumo à Europa medieval. Hoje, o silêncio das ruas de pedra substitui o antigo movimento dos mercadores, enquanto o mar continua a bater, como sempre bateu, contra as mesmas muralhas. Creta é a maior ilha da Grécia, estendendo-se na fronteira entre o mar Egeu e o mar da Líbia. Montanhas cortam o interior da ilha, talhando desfiladeiros profundos e planaltos isolados que quase não se vêem a partir da costa. Nessas encostas calcárias, escavações arqueológicas trouxeram à luz vestígios de uma das civilizações mais antigas da Europa, anterior até à Grécia clássica. Palácios em ruínas, cisternas e fragmentos de cerâmica continuam soterrados, guardando um passado que remonta a um tempo anterior a qualquer registro escrito conhecido na região. Diferente do litoral mais aberto, muitas aldeias da ilha permanecem escondidas nas montanhas, onde o pastoreio e a agricultura em socalcos ainda moldam a paisagem. A costa sul volta-se para o mar aberto, com praias mais isoladas e um clima um pouco mais seco do que o do litoral norte. Entre rochas expostas e vales estreitos, Creta mistura trechos áridos com bolsões de vegetação densa, alimentados por nascentes de altitude. Essa mistura de isolamento geográfico e memória antiga dá à ilha uma atmosfera própria dentro do arquipélago grego. A caldeira vulcânica de Santorini impõe-se na paisagem da ilha, no meio do mar Egeu, moldada por sucessivas erupções ao longo de milénios.
Falésias escarpadas caem quase a pique sobre as águas azuis, desenhando um dos perfis costeiros mais reconhecíveis de todo o arquipélago das Cíclades. No alto destas falésias erguem-se as vilas de Fira e Oia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis, dispostas em socalcos que acompanham o relevo da rocha. Junto ao mar, um pequeno porto liga-se às vilas lá em cima, através de um caminho sinuoso de escadas, percorrido desde sempre por burros, ou, hoje em dia, também por teleférico. Ao contrário das praias de areia clara tão comuns noutras ilhas gregas, Santorini tem praias de areia negra e vermelha, herança direta da sua origem vulcânica. O solo vulcânico, carregado de minerais, continua a sustentar as vinhas de casta assírtico, cultivadas em condições que dificilmente se repetem no resto do país. Ao final da tarde, a luz cai sobre as casas brancas e sobre a caldeira, criando contrastes de cor que levam os visitantes até aos pontos mais altos de Oia. Entre geologia, arquitetura e luz, Santorini junta numa só paisagem tudo aquilo que resume a diversidade natural do arquipélago das Cíclades. Muralhas medievais envolvem a cidade velha de Rhodes, logo na entrada do mar Egeu, a poucos quilómetros da costa turca. Essa posição, entre o Egeu e o Mediterrâneo Oriental, foi transformando a ilha, ao longo dos séculos, no verdadeiro ponto de passagem entre continentes. Construídas pelos Cavaleiros de São João a partir do século XIV, essas fortificações fizeram do centro histórico de Rhodes um património classificado pela Unesco. No coração do casco antigo, a Rua dos Cavaleiros leva até ao Palácio do Grão-Mestre, que foi sede da Ordem por mais de 200 anos. Na entrada do porto, dizem que uma estátua colossal de bronze marcava a paisagem na antiguidade, o Colosso de Rhodes, erguido por volta do ano 280 a.C. e derrubado por um terremoto poucas décadas depois. No extremo sul da ilha, a Acrópole de Lindos ocupa um promontório rochoso sobre o mar, onde templos antigos se sobrepõem a fortificações medievais. Essa sobreposição de camadas, grega, romana, medieval e otomana, dá à ilha uma densidade histórica pouco comum no arquipélago grego. No extremo sul da Península da Ática, na Grécia, o Cabo Sunion cai a pique sobre o mar Egeu, numa falésia alta e batida pelo vento. Lá no topo, ainda de pé, resistem as colunas do Templo de Poseidon, deus do mar na mitologia grega, erguido em mármore branco desde a antiguidade. Sobrevivem hoje algumas colunas do conjunto original, mas bastam para se imaginar a escala e a simetria que o santuário teria. Entre os visitantes que por ali passaram e deixaram a sua marca, esteve o poeta britânico Lord Byron, que gravou o próprio nome numa das colunas, ainda no século XIX. A posição do templo não foi escolhida ao acaso. Para quem regressava a Atenas vindo do mar Egeu, aquele promontório era o primeiro sinal de terra à vista. Ao entardecer, a luz rasante atravessa as colunas e o horizonte parece dissolver-se na água, tornando este um dos pontos de observação mais procurados de toda a costa da Ática. Ainda hoje, os barcos que navegam ao largo avistam o templo à distância, repetindo um gesto de navegação que atravessa séculos no Egeu. O local junta paisagem natural e memória histórica numa só imagem, sem precisar de qualquer reconstrução ou artifício.
O Epiro fica no noroeste da Grécia, mesmo junto à fronteira com a Albânia, numa paisagem que a Cordilheira do Pindo parece dominar por completo. Nevoeiros frequentes cobrem os vales e suavizam a luz sobre aldeias de pedra e florestas densas. No inverno, a neve cobre os cumes do Pindo, mas os vales continuam verdes e úmidos durante quase todo o ano. Ioannina, a principal cidade da região, ergue-se à beira de um lago onde uma pequena ilha guarda ainda ruínas de mesquitas e antigas casas otomanas. Mais a norte, a região de Zagori reúne dezenas de aldeias de pedra, ligadas entre si por pontes em arco, erguidas ao longo de vários séculos. Entre essas aldeias abre-se o desfiladeiro de Vicos, um corte profundo na rocha que separa o planalto do vale lá embaixo. Durante gerações, pastores conduziram os seus rebanhos entre as terras altas e baixas, seguindo sempre o ritmo das estações. Perto de Ioannina encontram-se as ruínas de Dodona, um dos mais antigos santuários dedicados a Zeus, onde sacerdotes liam o vento entre os carvalhos. Essa mistura de montanha, água e pedra dá ao Epiro um ritmo mais lento do que o resto da Grécia. Tessalonique espalha-se ao longo do Golfo Termaico, no norte da Grécia, entre o mar e as encostas do monte Chortiatis. Ali, à beira-mar, ergue-se a Torre Branca, um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade, marcando a passagem entre o Porto Histórico e a Avenida Moderna. Subindo em direção ao interior, as ruas estreitas da Cidade Alta ainda guardam casas de arquitetura otomana e troços das antigas muralhas bizantinas. No centro histórico, a Rotunda de Galério é testemunha da presença romana na região, tendo servido ao longo dos séculos como igreja e, mais tarde, como monumento aberto ao público. Durante muito tempo, Tessalonique foi um porto cosmopolita, ponto de encontro entre comunidades gregas, otomanas e judaicas sefarditas, que ajudaram a moldar o comércio e o cotidiano da cidade. É também uma cidade universitária, onde a vida académica atravessa e dá ritmo ao dia-a-dia local. Hoje, a cidade mantém um ritmo urbano tranquilo, com cafés voltados para o mar e uma luz suave que acompanha o entardecer sobre o golfo. Olímpia fica num vale tranquilo do Peloponeso, no sul da Grécia, bem no ponto em que os rios Alfeu e Cládio se encontram. Foi ali, em honra do deus Zeus, que nasceram os antigos Jogos Olímpicos, disputados a cada 4 anos desde o ano de 776 a.C. O santuário sagrado, conhecido como Altis, reunia templos, tesouros e estátuas oferecidas pelas cidades-estado gregas, um espaço que, em tempos de trégua, chegava a ser partilhado até por rivais. O templo de Zeus dominava o recinto e guardava uma estátua colossal em ouro e marfim, obra do escultor Fídias, contada entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Ali ao lado, no estádio, os atletas competiam descalços e ao vencedor bastava uma simples coroa de ramos de oliveira selvagem. Com o passar dos séculos, terremotos e cheias sucessivas foram soterrando grande parte do santuário, que acabou esquecido sob camadas de terra. Só com as escavações arqueológicas iniciadas no século XIX é que colunas, fundações e esculturas voltaram à luz, hoje reunidas junto ao sítio e no Museu Arqueológico de Olímpia. E é ainda neste vale que, até hoje, se acende a chama olímpica, depois levada para cada nova edição dos Jogos Modernos.
Nas encostas do Monte Parnasso, na Grécia Central, encontra-se o Santuário de Delfos, com vista sobre o Golfo de Corinto. O conjunto foi construído em terraços que se sucedem, moldados ao relevo íngreme da montanha. Para os gregos antigos, ali estava o centro do mundo, marcado por uma pedra em forma de ovo, conhecida como Ónfalos. O santuário era dedicado a Apolo, deus da profecia e das artes. No templo de Apolo, uma sacerdotisa chamada Pítia proferia oráculos que reis, generais e cidades inteiras vinham consultar antes de decisões importantes. As suas palavras, quase sempre ambíguas, cabia aos sacerdotes do templo interpretar. Perto dali, a fonte de Castália fornecia a água usada nos rituais de purificação, antes de os peregrinos entrarem no recinto sagrado. Ainda hoje, essa água nasce entre rochas cortadas a pique. Acima do santuário, um teatro de pedra e um estádio revelam outra face de Delfos, sede dos Jogos Píticos, celebrados em honra de Apolo. As colunas do tesouro dos atenienses continuam de pé entre os terraços. Classificado como Património Mundial da Unesco, o local guarda hoje um silêncio sereno, quebrado apenas pelo vento que atravessa o vale. O Teatro de Epidauro ocupa uma colina serena da Argólida, no Peloponeso, dentro do santuário dedicado a Asclépio, deus da medicina na Grécia Antiga. A pouca distância do litoral, a paisagem mistura colinas suaves e oliveirais, um cenário que reforça aquele ambiente de retiro tão característico do lugar. Construído no século IV a.C., o teatro reúne bancadas de pedra calcária dispostas num semicírculo quase perfeito, subindo pela encosta em degraus regulares. A acústica do teatro é famosa. Uma voz falada no centro da orquestra chega com clareza até ao topo das bancadas, sem qualquer amplificação. À volta do teatro, o santuário reunia templos, um ginásio e um estádio, onde os doentes procuravam a cura através de rituais, banhos e repouso. Peregrinos vindos de toda a Grécia Antiga viajavam até Epidauro à procura de tratamento, transformando o local num dos mais importantes centros de cura do mundo antigo. Classificado Património Mundial pela Unesco, o teatro continua, ainda hoje, a acolher representações teatrais, mantendo viva a tradição que lhe deu origem. Sobre uma colina árida da Argólida, no Peloponeso, erguem-se as ruínas de Micenas, a citadela que deu nome a toda uma civilização da Idade do Bronze grega. A entrada principal é marcada pelo Portão dos Leões, um bloco de pedra esculpido com duas leoas voltadas uma para a outra, talvez o símbolo mais reconhecido de toda a arte micénica. As muralhas que rodeiam a citadela são feitas de blocos de pedra tão massivos que os gregos que vieram depois nem conseguiam explicar como tinham sido erguidas. Atribuíram a obra aos ciclopes, incapazes de imaginar mãos humanas capazes de tal feito. Fora do recinto, o chamado Tesouro de Atreu guarda uma câmara funerária em forma de colmeia, construída com anéis de pedra sobrepostos que se estreitam pouco a pouco até ao topo. Homero descreveu Micenas como rica em ouro, e a tradição liga o local ao rei Agamemnon, uma das figuras centrais dos poemas homéricos. Escavações arqueológicas trouxeram à luz sepulturas reais repletas de objetos de ouro, hoje expostos em museus por toda a Grécia. Reconhecido pela Unesco como Património Mundial, o local guarda hoje um silêncio denso, entre pedras milenares varridas pelo vento da Argólida.
A antiga cidade de Corinto ocupa uma posição estratégica no istmo que liga o Peloponeso ao restante do território grego, entre dois mares. Foi essa posição que tornou Corinto, desde tempos remotos, um dos grandes centros comerciais do mundo grego, um ponto de passagem entre o Golfo de Corinto e o Golfo Sarônico. No sítio arqueológico, as colunas dóricas do Templo de Apolo ainda marcam o contorno da antiga ágora, onde mercadores e viajantes se cruzavam todos os dias. Entre os vestígios que resistiram ao tempo, destaca-se a fonte de Pirene, uma antiga fonte monumental que conserva até hoje parte da sua estrutura em pedra. Por cima das ruínas, o monte Acro-Corinto ergue-se como uma fortaleza natural, ocupada e fortificada ao longo de sucessivas épocas da história. Do alto do penhasco, a vista alcança os dois mares que emolduram o istmo, um ponto de observação raro em toda a Grécia continental. Junto ao sítio antigo, o canal de Corinto atravessa o istmo, unindo fisicamente as duas massas de água que a paisagem sempre aproximou apenas pelo olhar. Nos meses mais quentes, a luz forte do meio-dia acentua o contraste entre a pedra clara das ruínas e a vegetação escassa que as rodeia. Atenas espalha-se aos pés da Acrópole, essa colina rochosa que domina o coração da capital grega, na região da Ática. Lá no topo, o Partenon continua de pé, templo erguido em homenagem a Atena, a deusa protetora que deu nome à cidade. Do alto da Acrópole, o olhar percorre telhados brancos e telhas de terracota, até alcançar as colinas que envolvem a cidade. Mais adiante, a cidade moderna se estende em todas as direções, chegando até a colina do Licabeto e, ao longe, ao mar Egeu. Aos pés da colina, o bairro da Placa guarda ruas estreitas e casas baixas, sendo um dos recantos mais antigos da cidade. Ali perto, a Ágora Antiga foi durante muito tempo o centro da vida pública ateniense, o lugar onde as instituições democráticas começaram a tomar forma. Esse legado costuma ser lembrado como o berço da democracia e do teatro ocidental, heranças que ainda pulsam no dia-a-dia da cidade. Entre a pedra antiga e a cidade contemporânea, o contraste nunca some. Ruínas de mármore dividem espaço com avenidas, cafés e prédios modernos. Ao entardecer, a luz dourada envolve as colunas do Partenon, enquanto o rumor da cidade sobe, devagar, pelas encostas da Acrópole. Nafplio estende-se sobre o Golfo Argólico, no Peloponeso, protegida por duas fortalezas que ainda hoje vigiam a entrada do porto. Lá no alto de uma colina, a fortaleza de Palamide domina toda a baía. Foi construída para controlar o acesso tanto por terra como por mar. Já na água, o pequeno forte de Burtsi ocupa um ilhéu isolado, reforçando as defesas do porto ao longo dos séculos. Pelas ruas estreitas da cidade velha conservam-se fachadas de influência veneziana, um testemunho dos tempos em que a região viveu sob domínio estrangeiro. Foi em Nafplio, aliás, que nasceu a primeira capital do Estado grego moderno, logo no início do século XIX, antes de esse papel passar para outra cidade. Mas apesar dessa importância histórica, a cidade manteve sempre uma escala modesta, mais próxima da vida cotidiana do que dos grandes monumentos. Ao entardecer, os barcos de pesca regressam devagar ao porto, e esse movimento sereno traduz bem o ritmo calmo que ainda hoje define Nafplio.